Olá, conectados, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Invisível. Eu sou Ele Campos e hoje tem uma coisa diferente aqui no canal. Eu resolvi gravar um vídeo sozinha, sem receber ninguém. Hoje eu quero gravar um vídeo especial porque esse tema está me incomodando desde, sei lá, tem uns 4 dias que está me incomodando. E como essa semana eu não tinha agendado nenhuma live com ninguém, eu não sei porquê, eu escolhi trazer aqui para vocês um assunto que eu considero muito relevante, tá? Que é sobre como a gente pode estar mantendo um alto nível de frequência vibracional no caos urbano que a gente vive, né? Que eu vivo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, assim como milhões de cariocas vivem. Então eu quero falar sobre frequência vibracional, porque o calor está tão intenso aqui, e em várias partes do Brasil e do mundo também, né? Está muito quente, e eu creio que esse calor intenso, ele gera na gente emoções que não são saudáveis para o nosso organismo e para a atmosfera psíquica coletiva do, do planeta, né? Do local onde se vive, com esse caos absurdo, né? Que a gente é na correria, enfim, cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão mais intolerantes, com mais raiva, com mais falta de paciência, com mais dificuldade de estar se relacionando, enfim. E esse tema está me incomodando porque eu queria conversar com vocês. Eu queria trazer esse tema aqui porque eu considero ele de muita relevância, né? Porque eu não sei se algum de vocês já sentiu, porque eu já senti muitas vezes isso, como se eu estivesse vivendo no piloto automático, sabe? Que a minha energia estava sendo sugada pela rotina, pelas preocupações e pelo peso do mundo que está, né? A gente vive nesse piloto automático e a gente precisa ter a consciência de que é importante para a gente buscar um equilíbrio dentro de nós mesmos, para que a gente se mantenha mentalmente saudável, fisicamente saudável e espiritualmente saudável. Mas, gente, é assim, é muito fácil a gente manter uma frequência elevada quando a gente está num retiro espiritual, quando a gente está cercada pelo silêncio, pela natureza, né? Isso tudo é muito fácil, é mais fácil, pelo menos, né, para algumas pessoas. Mas quando a gente está no meio do caos, no meio do trânsito, do barulho, da correria da cidade grande, quando esse calor ele se torna tão intenso, ele sufoca você e a multidão que está ao teu redor testa a sua paciência a cada segundo, né? Como a gente pode manter a consciência desperta quando tudo ao nosso redor conspira para te puxar para baixo, né? É coisa que isso tem falado muito a mim, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas eu procuro ter a consciência das coisas que estão me cercando, me incomodando, fazendo com que eu pense sobre isso. E a resposta parece que está lá fora, mas ela não está, ela está dentro da gente, né? E hoje eu quero mergulhar fundo com vocês aqui para a gente tentar descobrir uma forma da gente encontrar esse equilíbrio com mais tranquilidade. Como a gente pode sustentar uma vibração elevada no meio do caos urbano. E assim, isso não é só teoria, isso se trata de prática, da prática real, aplicada no dia a dia de quem vive essa realidade, de quem está na correria, do metrô lotado, do trânsito, do calor, do ônibus que enguiça, do trem que enguiça e as pessoas têm que descer no meio da linha do trem, porque eu vi isso ontem, parece, aqui na TV pela manhã. Então, assim, isso esse papo que eu quero ter com vocês é sobre ferramentas reais, práticas que podem ser aplicadas no nosso dia a dia de forma real, para que nós possamos ter uma qualidade de vida, né, um pouco melhor. E assim, a espiritualidade de verdade, ela não é aquela que está escondida nos templos, não é aquela que você tem que induzir ao outro, querer colocar no outro de goela abaixo a crença dele. É aquela que vai transformar vidas no campo de batalha da existência. Entende? Essa espiritualidade
é que precisa ser despertada dentro de nós. Que a gente não precisa de um templo, a gente não precisa de um guru, a gente não precisa de ninguém dizendo para você o que você precisa fazer sobre a sua vida. É importante que você busque esse nível de consciência para que você mesmo, dentro de você, você organize a tua vida, os teus sentimentos, os teus pensamentos, as tuas atitudes de acordo com uma vida melhor, para que você encontre esse equilíbrio dentro de você. Deu para entender o que eu estou querendo falar? E assim, a gente vive um desafio invisível, que é a armadilha da Matrix, né? E a grande maioria das pessoas hoje, ela vive num estado de hipnose coletiva. A gente trabalha, paga conta, se distrai com rede social, com séries, com festas, mas e dentro da gente? Sempre tem algo faltando, né? A gente sempre sente um vazio que a gente não sabe explicar, não sabe dar um nome para esse vazio, não sabe como lidar com ele. E esse vazio, gente, nada mais é do que a desconexão com a nossa essência, com o nosso ser, com a nossa alma, com o nosso eu mais profundo, o nosso eu superior, né? Com essa essência da vida. E tem uma frase que eu li uma vez que é de Nietzsche, né? Que ele dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Olha isso, gente, que frase. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ou seja, se nós não temos um propósito claro, qualquer dificuldade vai te consumir. Então a gente precisa de um propósito, de um porquê para a gente enfrentar qualquer dificuldade que se apresentar na nossa vida. E assim, não é também sinal de saúde a gente estar ajustado a uma sociedade doente, tá? E a sociedade moderna, esse tempo louco que a gente vive hoje, essa correria, esse estado de hipnose coletiva, como eu falei antes, né? Ela nos ensina que cansaço extremo e ansiedade é normal. Normalizou a gente ser ansioso, estar sempre exausto, sempre como eu vou utilizar? A gente sempre tentando ter que se conformar com essa normalidade. Isso não é normal. Não é normal para a gente ter que dar conta de tudo, o tempo todo, em todo lugar. E assim, eu quero ressaltar aqui, principalmente as mulheres, né? A gente é muito exigida no mercado de trabalho, em casa, na correria, na educação dos nossos filhos. Então, a gente precisa se olhar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, para que a gente encontre esse estado de paz dentro da gente, de reconexão com a nossa essência, para que a gente possa ter qualidade de vida. Porque é normal a gente ver hoje pessoas ansiosas, com depressão, com pânico, pessoas com tendências ao autoextermínio, né? Então a gente precisa fazer algumas perguntas. Você já parou para se perguntar o que realmente está drenando a sua energia? O que está te consumindo ao ponto de que você se sente tão sugada que você não tem força para nada? Então eu quero trazer aqui alguns pontos, tá? Seja primeiro deles, né? A superexposição a estímulos eletrônicos. Existem estudos que falam que o excesso de telas altera o nosso campo energético e nos mantém em estados mentais densos. Ou seja, a partir do momento que você está conectado assistindo telas, assistindo coisas que não te elevam, né? É apenas um lixo mental, uma distração, alguma coisa que está te anestesiando ali, isso cria um campo energético ao teu redor e vai te mantendo acoplado a um estado mental mais pesado. Então aquilo ali não está te elevando. Outra coisa, a alimentação. Alimentos processados reduzem a nossa vibração. Eu estou lendo um livro, que é esse aqui. Ele é grande, né? Psicologia da Alma, do Joshua David Stone. Esse livro fala sobre como a gente está cercado de poluição, de alimentos que são ultraprocessados, alimentos que hoje
já não são mais saudáveis você consumir eles, ainda que sejam alimentos plantados, tá? Porque o solo ele está contaminado, a água está contaminada, o uso de pesticida também acaba com a gente. E nesse livro ele menciona até, sabe o quê? Aquela maquininha do mercado que lê o preço, ele menciona até isso, que aquilo emite uma radiação que vai contaminar o seu alimento para você trazer para casa. Ou seja, além de tudo que o alimento passa para chegar até o mercado, ainda tem essa cerejinha do bolo ali quando a gente ainda vai pagar o alimento. E isso, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Quando eu li esse livro, me chamou a atenção sobre isso, né? Então, assim, o que você come é combustível para a sua energia espiritual. Vocês já observaram que, assim, em algumas religiões, fala-se muito sobre o jejum, fala-se muito sobre se manter, fazer dietas, né? Então, assim, percebe-se que o alimento, ele trata o alimento, perdão, ele nos deixa num tom mais denso, tá? Então, dependendo do que você come, você vai ficar ainda mais denso, vai baixar mais ainda a tua vibração espiritual, entendeu? Outra coisa, as pessoas ao seu redor. Tem pessoas que elevam a nossa energia. Tem até uma frase que fala: se você passar um dia com uma pessoa rica, você não vai ficar mais rica. Mas se você passar o dia com uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa alegre, você vai ficar mais alegre. Essa pessoa ela vai te contagiar. Então, assim, existem pessoas que elevam a tua energia, enquanto tem outras que sugam. E aí, com quem você tem passado o seu tempo? O seu tempo tem sido investido em relacionamentos com pessoas que te deixam para cima ou te deixam para baixo? São perguntas apenas, gente, que eu quero trazer aqui para que vocês possam. Às vezes é um detalhe que a gente ouve que faz a diferença na nossa vida, né? Outra coisa, o ambiente que você frequenta. Existem lugares, gente, que são carregados energeticamente e isso com certeza afeta o teu campo vibracional. Tem lugares que parece que é pesado, né? Que você sai de lá com mais dificuldade, até para respirar. Tem pessoas que têm essa sensibilidade de perceber a energia dos lugares. Eu sou uma delas. Eu sou uma pessoa que existem lugares que eu entro e que eu me sinto mal imediatamente. Então eu tenho que me blindar, fazer alguns exercícios antes de frequentar tais lugares, para que eu não absorva a energia densa daquele lugar, entende? Porque eu começo a passar mal na hora. E até eu descobrir isso em mim, foram várias e várias vezes. Às vezes eu estava em passeios e visitar alguns lugares, né? Me faziam tão mal que acabava com o meu passeio ali na hora, sabe? Mas e aí, se tudo parece pesado ao nosso redor, como a gente pode mudar, elevar a nossa frequência? Mas primeiro eu quero trazer para você o que é frequência vibracional, né? Existe uma ciência por trás que estuda a energia, a frequência das coisas, né? E muita gente hoje fala sobre vibração, mas pouca gente entende como isso realmente funciona, o que significa isso. Então, assim, a física quântica, ela vai dizer pra gente que tudo no universo tem uma determinada frequência, que emoções como medo, culpa, raiva, vibram nos níveis mais baixos. Mas, assim, eu vi essa semana, né? A vergonha, ela é a mais baixa frequência que a gente pode experimentar. Ela, eu acho que é 30 Hz ou 20 Hz. É baixíssimo, gente, é muito baixo. Então, assim, evitem se conectar com esse sentimento. Quando você sente isso, tenta dissipar isso rapidamente. Tenta não alimentar muito isso por muito tempo, tá? Tenta sintonizar numa outra frequência para que você não seja afetado, tá? Então, assim, medo, culpa, vergonha, raiva, elas vibram muito baixo. Enquanto que emoções como amor, gratidão, compaixão, alegria, vibram muito alto, tá?
neurociência e energia. Nosso cérebro, ele cria padrões vibracionais. E aí, daí é o seguinte, se você vive reclamando, você vai reforçar circuitos cerebrais de baixa vibração, tá? Se você pratica gratidão, ou seja, se você é uma pessoa que tem um olhar mais agradecido pelas coisas que estão ao seu redor, ao seu dispor, a tua vida, a tua família, ao teu alimento, a tua cama, enfim, se você é grata por respirar, por andar, por abrir os olhos, quando tanta gente não pode fazer isso e você pode, se você se conecta com o sentimento de gratidão, você vai construir um campo energético elevado. E aí tu vai vibrar mais alto, tá? Uma coisa que eu quero falar também é sobre música e vibração. Gente, o som, ele também influencia diretamente na nossa frequência vibracional, né? Tem estudos que mostram que as frequências de 432 Hz, que é o de equilíbrio, de 528 Hz, que é de cura, elas harmonizam o nosso campo energético. No YouTube tem vários vídeos com essas frequências. Eu não posso indicar para vocês um canal que seja 100% garantido que ele realmente atende a esses hertz, né? Que pode ouvir que é 100%. Mas você testa, você ouve e você vê o que você vai sentir com aquela vibração. Se você vai se sentir mais calmo, mais tranquilo, com pensamentos mais elevados, entende? Existem coisas que você pode, o teu corpo percebe como você vai estar se sentindo. Se você já começa a se sentir irritado, então aquilo ali não tá agregando, né? Então, assim, músicas que são caóticas, de gritos, ruídos negativos, isso vai baixar a nossa vibração. Você já percebeu? Eu sou uma pessoa que fico extremamente irritada com gritos, sabe? Gritos, assim, me deixa muito, muito no estado de irritação. Eu não gosto de gritos, eu não gosto de pessoas com microfone que ficam gritando muito alto. Não consigo me conectar com isso de jeito nenhum. Então, assim, é muito importante você estar consciente do que você gosta e que te faz um bem, tá? E respeitar isso. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente está num lugar onde aquilo ali tá te incomodando, aquele som, aquela energia, aquilo ali tá te incomodando e você não respeita isso. Você permanece ali, permanece, até que o teu cérebro, ele cria conexões com esse campo e você começa a absorver aquilo ali com frequência. E frequência é tudo que você faz com aquela frequência, entende? Então fala-se sobre frequência, é quantidade de vezes que aquilo acontece com você, entende? É frequência. Então, tenta estar, nesse caso, na frequência vibratória mais elevada, para que você fique no estado melhor. E outra coisa que eu queria trazer para vocês é sobre água e energia. Tem um estudo do Masaru Emoto, que é um cientista, que ele provou que as intenções, as palavras, afetam a estrutura da água. Ele fez vários experimentos com água destilada, colocou no copo, e colocou uma etiqueta nesses copos, né? Para que ali fosse colocado a emoção, as palavras que representavam aquela emoção. Então, assim, para um ele falava que amava, para outro ele falava que ele era bonito, para outro ele falava, não sei se foram exatamente essas etiquetas, tá, gente? Mas essa intenção que ele colocava ali em cada copo, aquilo ali a água se manifestava. E aí outros ele falava que ele era feio, que ele era um fracassado, que ele era ruim. E ele congelou essa água e depois levou para o microscópio. As águas onde era colocado palavras positivas, boas, aquela água ela tinha uma estrutura maravilhosa, linda. Sabe aqueles desenhos de flocos de neve? Eram umas coisas muito lindas, muito bonitas, quando observadas no microscópio. E no outro, eram palavras ruins. E quando congeladas aquelas águas, eram caretas, eram coisas feias, sabe, parecia uma estrutura adoecida. Então,
Se o nosso corpo é 70% água, o que você diz, inclusive sobre si mesmo, isso molda, tá? A tua vibração. O que você pensa sobre você mesmo. De vez em quando a gente está no piloto automático tão assim, né? Que a gente fala, ai, nossa, como é que eu sou isso, eu sou aquilo. Não devemos proferir palavras negativas após o eu sou. Porque o eu sou, ele é o nome de Deus, né? Eu sou, eu sou. Então, assim, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou rico, eu sou o que puder ser, eu sou inteligente, eu sou abundante, eu sou o eu sou. Então, essa presença divina, a gente tem que ter a consciência de que ela habita dentro de nós e que nós devemos falar sobre nós mesmos sempre coisas positivas. Nunca se permita, nunca permita que um filho seu, alguém próximo a você, fale algo sobre negativo sobre si mesmo, né? Então, a pergunta é: como podemos ajustar a nossa frequência mesmo vivendo no meio do caos? E aí, como é que vocês acham que isso pode ser razoável, né? Pra gente nesse cotidiano, nessa vida caótica, como a gente pode elevar a nossa frequência nesse caos urbano? A gente deve reprogramar nossa mente. Pensamentos são ondas. Você está alimentando padrões de escassez ou de abundância? Olha isso. É importante a gente estar consciente do que a gente está alimentando. O que alimenta-se cresce. Então, se você está alimentando algo positivo, alegre, isso vai evoluir, vai crescer dentro de você. Você vai criar um campo magnético ao teu redor. Agora, se você está alimentando coisas que não são saudáveis, isso também vai crescer. Então, escolha seus pensamentos. Escolha. Existe a consciência e existe a mente de trabalho. Quando você medita, quando você respira, você consegue observar os seus pensamentos. Então é importante você estar, sabe, um pouco mais consciente. Tenta, só tenta. Não queira do dia para a noite você ser um Buda, atingir um estado de iluminação. Não é isso. É você fazer um pouquinho a cada dia, para que você possa ir melhorando aos poucos, de uma forma mais tranquila, mais leve. São pequenos ajustes. Deus habita em meio aos detalhes. Então, num detalhezinho ali do teu dia, da tua hora, num pedacinho do teu momento ali, num momento que você está tomando um café, faz umas afirmações diárias, diz para si mesmo que você é um imã para boas energias, para coisas boas, que a tua paz é inabalável, que ninguém tira a tua paz. Faz disso um mantra para você, sabe? Comece a dizer que você é alguém legal, alguém especial para você mesmo. Alimenta esse sentimento positivo sobre você mesmo internamente. Internaliza isso. E eu já falei sobre meditação em movimento. Aliás, eu falei sobre meditação e agora eu quero falar com vocês sobre meditação em movimento. Eu uma vez fui fazer vários exames de ressonância magnética de ombro, cotovelo, punho, mão, porque eu sempre tive essas dificuldades quando eu trabalhava no banco, né? Porém, e aí uma vez eu tive que fazer um exame onde eu fiquei praticamente 5 horas dentro de uma máquina de ressonância magnética ou tomografia, não sei, eu acho que foi ressonância na época. E aí, aquela máquina, quem já entrou nela, ela primeiro que parece que tá te enterrando vivo, né? Tu vai, aquela máquina ali desliza e você fica ali dentro, e com aquele barulho ensurdecedor. Mesmo colocando fones, você fica muito, como é que se diz? Naquele barulho ali intenso, né? E aí começam a vir pensamentos intrusivos, pensamentos de que, meu Deus, se essa clínica pegar fogo, vamos esquecer aqui dentro. Só pensamentos que não são positivos. Só que aí, como eu já estava neste processo de autoconhecimento, o que eu fiz? Eu comecei a respirar consciente, eu comecei a escolher os pensamentos que eu ia ter durante aquele exame, eu comecei a me conectar comigo mesma, com o meu eu superior, com Deus. Eu comecei a fazer afirmações e, gente, foi tão tranquilo para mim esse processo que, assim, eu passei de boa. E assim, isso ali, eu estava num lugar também de muito barulhento, né? Mas o que eu quero falar assim, no metrô, né? Você tá com fone de ouvido,
você coloca uma música agradável e tenta se reconectar com isso. Tenta olhar mais para você, numa condução cheia, sabe? Hoje a gente vê tanta gente com o celular na mão, só arrastando para cima. Tenta sair desse piloto automático e se conectar um pouco mais com você mesmo. Você não precisa de um lugar silencioso para meditar. Você pode transformar cada passo, cada respiração em um ato de presença. E presença é muito importante. Tem uma técnica que é a respiração quadrada, que é 4, 4, 4, 4. É muito fácil de você fazer, né? Você inspira por 4 segundos, segura por 4 segundos, expira por 4 segundos e segura sem respirar por 4 segundos. É uma respiração quadrada, é 4, 4, 4, 4. E isso tem a função de estabilizar a tua energia, entende? De dar um ajuste, uma equilibrada. Outra coisa, e também não muito menos importante, que é o sol, né? A energia do sol. Uma vez eu li que os demônios, as energias negativas, eles não gostam do sol, do ar fresco, né? E é verdade, mas aqui no Rio de Janeiro tem um sol para cada um, então você pode pegar o teu sol particular e utilizar ele. O sol, ele carrega o nosso corpo com biofótons. 10 minutos de exposição solar pela manhã, ele vai elevar a tua frequência, entendeu? Existe também uma técnica chamada sun gazing, acho que é esse o nome, com segurança, no início da manhã ou fim da tarde, que é você contemplar o sol, mas não é esse sol forte desses horários, é no iniciozinho da manhã ou no finalzinho da tarde, quando ele está nascendo ou quando ele está se pondo, é olhar para o sol. Essa técnica também, ela dá uma aliviada na tua frequência, ela eleva a tua frequência, na verdade, e ela permite que você fique bem, sabe? De preferência num lugar bem bonito, né? Numa duna bem maravilhosa, para você contemplar esse momento do pôr do sol, tá? Limpeza energética diária. Assim como a gente toma banho físico, a gente precisa de banhos energéticos. Lembra que antigamente falava-se muito sobre escaldapés, coisa da nossa avó? Eu lembro disso das minhas avós. Então, assim, sal grosso nos pés, palo santo, incenso, banho de erva, banho de alecrim, manjericão, lavanda, boldo, de losna para tirar obsessores é muito bom. Então, assim, eu faço banho, toda semana eu tô fazendo banho para mim e para o meu filho. Ontem fiz até um de alecrim, ele tomou. Eu não tomei, vou tomar hoje, coloquei na geladeira, vou hoje tomar o banho de alecrim, porque é muito importante o alecrim, ele traz alegria para nossa vida. Então é importante a gente, para manter um padrão elevado, vibratório, tomar um banho de alecrim, porque o alecrim, ele é uma erva energética da alegria, e a alegria é uma das maiores frequências vibracionais que existem, né? E tenta se proteger também de forma energética em lugares densos. Se você frequenta lugar com muita gente, lugar que tem uma energia mais pesada, você imagina um escudo de luz dourada, né? Fecha os teus olhos e visualiza uma esfera de luz ao seu redor. Te garanto que isso aí vai te dar uma protegida dessas energias mais pesadas, tá? O poder do silêncio. Eu tô falando um pouco rápido, porque eu tô vendo aqui que o meu vídeo, a minha memória ali, ele tá com pouca, e eu coloquei esse vídeo para gravar e eu não esperava que eu fosse falar tanto. O poder do silêncio. Você já notou que quanto maior barulho interior, maior é o caos ao nosso redor? Então, faz uma técnica. Experimenta 10 minutos de silêncio todo dia, para que você observe os seus pensamentos. Não fala com ninguém, só observa. Frequências sonoras. Escolha o que você ouve. Os sons, eles curam ou eles destroem a gente? Eu te recomendo alguns mantras. Existe Om Mani Padme Hum, Gayatri Mantra, que eles têm 432 Hz e 528 Hz, ou seja, são frequências vibratórias elevadas. Eles vão ajudar a ajustar a tua frequência vibracional, a elevar a tua frequência. Eu também gosto de a Ode Alegria, né? E gosto também da Ave Maria. É uma música sensacional.
que eleva muito o nosso padrão vibratório. Ouça com o teu coração, não ouça só com o seu ouvido, entende? Ouça com o seu coração. Alimentos energéticos, alimentos vivos, como as frutas, vegetais, chás natural, sabe? Você colher ali, faz uma hortinha em casa e tenta colher aquelas ervinhas mais frescas. Isso vai aumentar a tua frequência energética. Outra coisa, ainda sobre a água. Bebe tua água com intenção. Antes de você beber a tua água, você fala para ela, você conversa com ela, diz: água, me preenche com luz, com saúde, com força, com energia, com sabedoria, sabe? Detalhes, são detalhes. Se você fizer uma única coisa dessas que eu já falei aqui hoje, você vai ter condições de se observar os resultados que isso vão trazer para você. Escolhe uma dessas, assim como você deve escolher as suas companhias. E algumas pessoas, elas drenam a nossa energia sem nem a gente perceber. Se você percebe que tem alguma pessoa no teu campo que drena a tua energia, se afaste sutilmente de quem baixa a tua vibração. Não fica muito conectado a essas pessoas. Utilize a gratidão como frequência. O que você agradece vai expandir. A gratidão, ela vai ajustar a tua frequência vibracional para um nível mais alto. Então, tenta escrever 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Vai lá no teu aplicativo de WhatsApp, manda uma mensagem para você mesmo e manda uma mensagem falando 3 coisas sobre as quais você é grato. E uma vez por semana você vai lá e você lê. Se amanhã você tivesse só o que você agradeceu hoje, o que você teria? E assim, espiritualidade verdadeira não é você escapar do mundo, mas aprender a lidar e a brilhar dentro dele. Você pode viver na cidade, no caos, na multidão e ainda assim ser um farol de luz. O segredo não está em esperar um futuro melhor, mas é mudar a nossa energia agora, hoje. Porque a frequência que você emite, você atrai. Se a sua vibração mudar, a sua realidade vai mudar também. Então, assim, queria te perguntar, e você, depois de tudo isso que eu falei, como é que você faz para manter a tua frequência elevada, né, no meio da rotina? Comenta aqui, eu quero saber. E esse foi o recado que eu queria passar aqui, esse compartilhamento com vocês hoje, sobre a frequência vibracional no meio do caos. Então, se fez sentido para você, manda para alguém, curta, compartilha. Na terça-feira, às 15 horas, eu tenho o Wagner Borges aqui comigo. Na quinta-feira eu tenho a Lohana, que eu esqueci o sobrenome dela agora, mas é a Lohana, que é uma mestra, uma menina assim, de reiki maravilhosa. Ela tem muito saber, muitas coisas para agregar, para trazer aqui pra gente. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!